estrada desse tempo, há milênios a rolar. Tempo, só te peço tempo ao tempo, na estrada desse tempo, há milênios a rolar. Tempo, só te peço tempo ao tempo, na estrada desse tempo. Olá, amigos. É uma alegria estarmos juntos, na TV Chico Xavier. Muito obrigado ao nosso querido Ivan pelo convite. É uma alegria estarmos todos juntos, com esta bendita oportunidade de refletirmos, de falarmos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo sob a luz da doutrina espírita. Que o Senhor nos abençoe, que Ele envolva a cada um de nós, que Ele abençoe nossos lares, nossos familiares, nossos amigos, e que nós possamos aproveitar estes breves momentos com muita alegria, com muita elevação espiritual, para que nosso lar, nossa vida, possa se preencher com muita luz, com muita serenidade, com muita paz. Nós escolhemos para as nossas reflexões desta noite um pequeno texto do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, e é o capítulo, o item, o argueiro e a trave no olho, ou o cisco e a trave no olho. E nós escolhemos este pequeno texto, mas sempre nos surpreende a beleza, a profundidade com que o codificador nos brindou por estes séculos que virão. Nós teremos a bênção de ter a nosso lado esta obra maravilhosa que é o Evangelho segundo o Espiritismo, um repositório de luz, de sabedoria, de profundidade espiritual, uma escada que nos permite avançar, no nosso crescimento espiritual. E Allan Kardec escolheu, não por acaso, ele escolheu realmente tópicos dentro do ensinamento evangélico que poderiam nos trazer uma compreensão profunda de nós mesmos, das leis divinas e da necessidade de meditarmos e de conhecermos estas leis. Então, ele escolhe uma passagem do texto de São Mateus, no qual é dito o seguinte: como é que vedes um argueiro, um cisco no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão: deixa-me tirar um cisco do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Então, é um texto de Mateus 7, versos 3 a 5. E o codificador escolhe este pequeno trecho do Evangelho segundo do Evangelho de São Mateus, o coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, com o objetivo de nos fazer refletir. E nós, espíritas, temos razões triplicadas para refletir de uma maneira bem diferente a respeito do Evangelho de nosso Mestre. Porque nós possuímos as chaves para entender o Evangelho. Recursos que nossos irmãos de outras vertentes espiritualistas não possuem.
Nós possuímos a chave da reencarnação, da imortalidade da alma, da comunicação dos espíritos. Nós sabemos, né, que somos apenas um pequenino planeta na imensidão de muitos outros. Nós sabemos que todos somos geridos por leis sábias e justas, que foram criadas pela presença de nosso Pai, que mantém o universo e a todos nós. Com base nestas chaves, nós podemos abrir, né, o entendimento do texto evangélico. E é muito interessante porque nós, espíritas, começamos a perceber, à medida que conhecemos a doutrina, que nós somos chamados a um trabalho de renovação e de crescimento espiritual que é muito pessoal. Todos somos chamados coletivamente, mas parte de uma decisão pessoal, o nosso engajamento, né, a nossa implicação no nosso próprio crescimento e melhoria. E nós, quando conhecemos a reencarnação, entendemos que fomos criados simples e ignorantes, que estamos avançando aos poucos, que já vivemos muitas vidas e que nem sempre estas vidas foram vidas felizes. Então, à medida que nós começamos a nos darmos conta da dimensão de quem somos e de quais são as nossas reais necessidades, nós começamos a baixar a mão. Porque é como, né, aquele momento em que Jesus, diante da multidão que queria, né, que exigia que ele aprovasse o apedrejamento daquela mulher pega em adultério, ele os chama à consciência de si mesmos e diz: bom, então, façam como quiserem. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, neste momento, Jesus dá um choque, né, de 3.000 volts na consciência daquelas pessoas, dizendo: quem são vocês para julgar? Já olharam para si mesmos? Já olharam quem vocês são? Como viveram até agora? E nós, espíritas, podemos acrescentar aí: e se nós pudéssemos, por alguns segundos, meus irmãos, por alguns segundos, contemplar nossas vidas anteriores, provavelmente nós não aguentaríamos diante dos absurdos, dos desmandos, né, dos abusos que cometemos contra a lei divina, do amor ao Pai, do amor aos nossos semelhantes e do amor a nós mesmos. Né? Porque quando caímos no vício, quando caímos nos erros, nós não nos amamos. Então, nós estamos diante de uma sabedoria extremamente profunda e que, à medida que nós tomamos consciência, através do estudo da reencarnação, por exemplo, da imortalidade da alma, da justiça divina, que nos traz aquilo que plantamos, que nos faz livres, mas que nos obriga a colher os frutos que semeamos, nós começamos a perceber a imensidão de carências espirituais que temos. E neste momento nós caímos em nós mesmos. Né? O sujeito cai em si e diz: como é que eu posso apontar o dedo para alguém? Mas quando é que nós chegamos a esta compreensão? Quando nós já começamos o esforço. Quando nós vivenciamos a religião e a espiritualidade pelo coração e não mais pelas aparências. Então, nós notamos que, à medida que as religiões se desenvolvem, elas partem, né, de uma espiritualidade profunda, natural, autêntica, generosa, para um formalismo, que foi o que aconteceu no Ocidente com o catolicismo e com outras vertentes. Com o tempo, nós nos satisfazemos dos rituais, de ir à igreja, de parecer cristão e não de sermos cristãos, de parecermos bons e não de sermos realmente bons, de fazermos as coisas para dar satisfação aos outros e não a Deus.
E muitas vezes nós vivemos uma grande hipocrisia. Hipocrisia tão grande que muitas vezes nós ousamos apontar o dedo para os nossos irmãos e dizer: veja o que ele está fazendo. Veja, ele não vem à missa tantas vezes. Veja, ele só vem ao centro quando quer tomar passe. Veja, e nós não sabemos da vida das pessoas e nos colocamos a criticar baseados num processo hipócrita, que é simplesmente o fato de estarmos cumprindo um ritual. Vamos ao centro espírita porque ali nos sentimos bem, porque, bom, naquele dia eu não tenho nada melhor para fazer, porque quando aparece um convite, né, eu já esqueço que tenho centro espírita, e ainda me, né, dou o direito de criticar meus irmãos de caminhada como se fosse melhor que eles. Então, Jesus nos chama a atenção com muita firmeza, e Allan Kardec vai comentar esse texto, né, nos dizendo, com a sua proverbial sabedoria, nós sabemos, né, o codificador só pode ter tido a relação que teve com os espíritos superiores, sendo ele mesmo um espírito superior. Então, todos os seus comentários no Evangelho segundo o Espiritismo, na Revista Espírita, todos os textos devem ser lidos como se estivéssemos lendo um texto de Santo Agostinho, de São Vicente, de Platão, né, porque ele é um espírito desta dimensão. E ele nos diz, muito antes que aparecessem, né, os movimentos psicológicos e tudo isso, Allan Kardec já nos avançava os meios de fazer isto, né? Para julgar-se a si mesmo fora preciso, ele diz inicialmente, uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem, antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si mesmo, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que estou fazendo? Então, vejamos a sabedoria e a profundidade da lógica do comentário do codificador. Para julgar-se a si mesmo, isso é muito difícil, é muito fácil nós olharmos para fora e nos arrogarmos o direito de julgar os outros, mas ele diz, para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior como num espelho, e mesmo considerar-se como fora de si e pensar, se eu visse alguém fazendo isto que eu estou fazendo, o que eu pensaria dele? Então é muito interessante, né, porque nós precisamos, qual é o convite que nos faz o codificador aqui? É o convite da honestidade. Porque aquele que quer crescer espiritualmente precisa ser honesto. Precisa ser honesto consigo mesmo e precisa ser honesto com Deus. Nós, se queremos crescer, temos que saber quem somos. Jesus disse: eu vim para aqueles que precisam de médico, não para aqueles que se consideram sãos. Mas em face do conhecimento espírita que nós temos, como podemos nós, meus irmãos, nos considerarmos sãos? Então eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber que eu sou, infelizmente, fruto do egoísmo e do orgulho que eu cultivei em muitas vidas, não em uma só. Então, nós vemos os traumas, as dificuldades, os contextos de vida em que estamos, tudo isso é fruto que nós estamos colhendo do nosso passado. É o meu estado psicológico de hoje, os complexos de culpa, as dificuldades que eu tenho em família, né, as limitações com as quais eu nasci. Não tem nada errado. Nós somos fruto das nossas ações
e nascemos num contexto que é o melhor para o nosso crescimento e superação. Mas eu preciso ter consciência disso. Eu preciso olhar para mim mesmo e me julgar friamente. Olhar para mim mesmo como se eu olhasse para alguém que eu não conheço. Eu visse fazendo aquilo que eu estou fazendo e dar uma tal distância que eu possa dizer como eu olharia para essa pessoa. O que eu pensaria do que ela está fazendo. E neste momento, meus irmãos, nós tomamos um choque. Porque nós começamos a perceber o quanto temos vivido errado. O quanto temos ofendido a lei divina. Durante um dia, nós temos mais ou menos 60 pensamentos por minuto. Comecemos por analisar, são 3.600 pensamentos num minuto. Multipliquemos isso, né, por 24 horas, e nós veremos que num dia nós temos milhares de pensamentos. Quantos deles são generosos? Quantos deles são compassivos? De misericórdia, de bondade, de compaixão? Pouquíssimos. Mas cada pensamento que nós temos de maldade, de desprezo, de crítica, são agressões à lei divina. Porque nós espíritas sabemos que não somos só um corpo físico, nós somos uma alma, temos um perispírito. Que nós pensamos se transmite como vibração no universo. Que nós sentimos se transmite como vibração no universo. Então, nossos pensamentos, emoções, né, sentimentos e atos, palavras, tudo isso é vibração e tudo isso ecoa no universo, deixando as marcas de quem somos. E por ora nós temos deixado marcas de maldade, de impiedade, né, de frieza, né, de dureza de coração. Então, quando nós começamos a perceber quem realmente somos, nós começamos a baixar a mão. E não ousamos mais, porque diante do trabalho que nós temos a fazer, diante da luta que é para alterar um único comportamento nosso, nós começamos a ser mais compreensivos. O irmão que caiu, nós não sabemos as lutas que ele atravessou. O que levou aquela mulher a se render, né, à sedução de um homem estranho ao seu lar? Que vida ela levava? Que dificuldades ela enfrentou? Quanto pode ter resistido ou não resistido? Nós não sabemos. Quem somos nós para ousar, nos colocarmos na posição de onisciência, que é a posição de Deus? Ele é o único que tem elementos para julgar. E nós, carregados de erros, carregados de imperfeições e de misérias, olhamos às vezes para o cisco no olho do nosso irmão, sem ver a nossa própria condição. Para dar um exemplo mais claro, é como se estivéssemos carregados de lepra e olhássemos uma feridinha, né, na pele do nosso irmão ao lado, e disséssemos a alta voz: veja, você tem uma feridinha, né, sem perceber que somos verdadeiros leprosos. Então, essa consciência de si mesmo é essencial para o cristão, e ela parte de uma honestidade muito profunda, que Jesus vai nos dar um indício quando, nos explicando a verdadeira forma de orar, compara a atitude do publicano com a atitude do fariseu. O fariseu vai a uma praça pública, né, e faz aquilo que nós falamos agora de pouco. Ele cumpre um ritual diante dos outros. Né, ele está, né, se lixando para Deus, podemos dizer assim. Está minimamente preocupado que haja um Deus o escutando ou não. E ele ali cumpre um ritual de aparências, né, dizendo: Senhor, né, eu rendo graças ao Senhor, eu não sou um pecador como esse publicano. Ele aponta o dedo para o outro ainda.
E o publicano, diz o mestre, entra no seu lar, vai ao silêncio do seu quarto, fecha a porta e dirige-se a Deus em lágrimas. Pai, eu sou um pecador, eu não mereço estar na tua presença. Eu sou um pobre pecador, tem piedade de mim, me auxilia, me ajuda. Então o mestre diz, é essa honestidade que nós temos que ter no tratamento com as coisas divinas. É impressionante como nós não nos damos conta da nossa inconsciência. Nós, se encontramos um deputado, né, já ficamos todos, né, todo empertigado, já colocamos a melhor roupa, não, eu vou falar com o prefeito, eu vou encontrar o vereador. Então, nós já, se for aí uma autoridade ainda internacional, nós já, né, tomamos banho de perfume, mas para falar com Deus, nós achamos que podemos até mentir. Quando Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Quando Ele nos conhece muito melhor do que nós mesmos. E por que nós devemos confessar diante de Deus se Ele nos conhece tão bem? Porque Ele nos conhece, Ele quer saber se nós nos conhecemos. Ele sabe quem somos, o que precisamos, mas Ele quer saber se nós sabemos. Se nós mostramos honestidade e boa vontade, Ele nos mostra aquilo que nós precisamos ver e não estamos vendo. Então, muitas vezes, nós achamos que cometemos um grande crime num certo momento da nossa vida. E tem coisas que passaram despercebidas. E ali, na oração, face a face com o Senhor, Ele vai trazer a nossa memória e vai dizer, lembra disso? Isto que você está me falando, sim, foi um erro, mas não é tão grave quanto você pensa. Mas este aqui que você esqueceu é gravíssimo. Então, isto nos ajuda, né, porque é o que Santo Agostinho nos dizia no livro, nos diz no livro dos Espíritos, da necessidade de passarmos em revista todo o nosso dia, porque é este compromisso de se melhorar que nós temos. Então, quem é o bom cristão, quem é o bom espírita, é aquele que faz um esforço constante de melhoria de si mesmo. Um esforço constante para se tornar melhor do que ele foi ontem, e amanhã melhor do que ele é hoje. Mas isso eu não posso fazer se eu fico olhando para os meus irmãos. Se eu fico me comparando. Eu tenho que me comparar comigo mesmo. Eu posso olhar os outros, eu posso ver o que está acontecendo ao meu redor. Nós não estamos, não há um convite aqui à cegueira voluntária, não é isso. Aliás, no Livro dos Espíritos, na pergunta 903, Allan Kardec questiona: é culpado o homem por estudar os defeitos alheios? E os Espíritos respondem: incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Então, vejamos bem, é muito claro, né? Eu tenho obrigação, se eu quero crescer, eu tenho que saber o que é certo, o que é errado, e eu tenho que saber quem está ao meu lado e se está fazendo algo bom ou não. Mas eu não faço isso para criticar, nem para divulgar, nem para enlamear a reputação do outro. Mas eu faço isso para o meu crescimento, para proteger aqueles pelos quais eu sou responsável. Se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser-lhe de alguma utilidade. Então, se nós estudamos os defeitos dos outros para tirarmos daí proveito, crescimento, melhoria, bom, então aí procede. Por exemplo, eu estou vendo que alguém colocou o dedo na tomada e deu um grito de dor. Bom, eu não preciso colocar o dedo na tomada. Então, eu sei que uma pessoa errou moralmente e aquilo lhe trouxe consequências desastrosas e sofrimento. Bom, eu aprendo com isso. Nós temos inteligência para isso. Poxa, eu acho que é melhor não fazer isso aí não, porque eu posso ter problema. Né? Então, nos diz o benfeitor, respondendo a Allan Kardec, importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade.
antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Este é o meio de vos tornardes superiores a ele. Se lhe censurais o ser avaro, sede generosos. Se o ser orgulhoso, sede humildes e modestos. Se o ser áspero, sede brandos. Se o proceder com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Numa palavra, fazei por maneira que se não vos possam aplicar estas palavras de Jesus. Vedes o argueiro no olho do teu vizinho e não vês a trave no teu próprio. Belíssimo, extremamente necessário que façamos aqui a nossa reflexão. Há um texto, do Evangelho que nos diz, não resistais ao mal. E muitas vezes nós nos confundimos pensando nisso. Como assim não resistir ao mal? E aqui ele está nos explicando exatamente isso. Porque ele nos diz, faça, de tal maneira que você apresente o contrário daquilo que você critica e vê no outro como um defeito. Então, ele é orgulhoso, apresente a humildade. Ele é avaro, apresente a generosidade. Ele é áspero, sede brando. Então, se nós reagirmos ao áspero com aspereza, piora. Mas se nós mostrarmos o que é a brandura, talvez eu possa ajudar o meu irmão. Então, ele diz, o que é que o Espírito benfeitor nos diz? Você vê o que é problemático ao seu redor, vê o que é problemático naquele indivíduo, naquela situação, e você faz o contrário, faz o melhor. Tira dali um conhecimento, tira dali um ensinamento. Então, nós não temos que ficar apontando o dedo para ninguém, embora nós tenhamos o direito de analisar, e nós tenhamos o direito de saber o que é bom e o que não é. Como é que eu posso me desenvolver espiritualmente se eu não souber, o que é bom e o que não é? O que é mal e o que é bem, eu tenho que saber. E é tão interessante que Allan Kardec pergunta, será passível de censura o homem por ter consciência do bem que faz e por confessá-lo a si mesmo? E ele vai dizer, o benfeitor, pois que pode ter consciência do mal que pratica, do bem igualmente deve tê-la. Então, que ele só não caia na vaidade, porque aí estará incorrendo em erro, mas eu sei que fiz o bem, e eu sei que fiz o mal, porque senão eu não posso me desenvolver espiritualmente, está lá na questão 906. Então, nós estamos diante deste processo de crescimento, no qual nossas vidas vão se construindo, mas agora com a felicidade de termos o conhecimento espírita. Então, nós vamos descobrindo aos poucos quão necessitados nós somos, quão pequeninos nós somos, e que mais importante de que qualquer aparência é a nossa relação sincera, honesta conosco mesmos e com Deus. A coisa mais bonita que nós podemos fazer por nós mesmos é sermos honestos na nossa relação com Deus. Quando Jesus respondeu, ao jovem fariseu que o questionava sobre o que fazer, em essência, para ganhar o reino, e ele respondeu, amai a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele coloca o amor a Deus como a essência, como o mais importante dos nossos deveres e das nossas relações. E o amor a Deus se manifesta pela obediência às suas leis. Mas, para nós humanos, esta obediência deve se fazer em plena consciência. Ela não é respeitar
etiquetas e normas, né, fazer isto ou aquilo porque alguém nos disse, é ter este conhecimento de que a lei divina está em nós e nós estamos o tempo todo na presença de Deus. E quando eu me apresento a Ele, na oração, no pensamento, eu tenho que ser verdadeiro, eu tenho que ser honesto, eu tenho que ser autêntico, porque o Pai sabe que isto é uma manifestação de amor. O filho que chega, como o filho pródigo chegou e diz: Pai, eu pequei contra ti. Ele não fala isso para uma multidão, ele não confessa isso na televisão, né? Ele vai falar isto ao Pai. É a Ele, porque só Ele pode nos ver completamente e nos auxiliar. Óbvio que nós podemos procurar ajuda. Com a morte das religiões, né, nós começamos a buscar recursos, como a, a confissão nas igrejas, mas isto virou uma instituição vazia. Com a morte das religiões no Ocidente, nós, né, vimos o aparecimento das psicologias e as pessoas procuram os consultórios para poder saber quem são. E às vezes eu me pergunto, né, será que não é porque nós aprendemos a mentir tanto que já não sabemos mais quem somos? Será que se nós fôssemos simplesmente honestos, né, diante de Deus, da nossa própria consciência, nós não encontraríamos caminhos mais simples e mais fáceis? Então, a doutrina espírita, quando traz esse repositório de conhecimentos, de luz, de sabedoria, é para ela nos colocar em face desse espelho que pode refletir, né, quem somos verdadeiramente, o que precisamos, né? E o codificador vai nos dizer, né, que essa atitude de nos considerarmos mais importantes que os outros, simplesmente o nosso orgulho, né? Ele vai dizer: o orgulho é o pai de muitos vícios. O orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. Paremos para pensar na imensidão da sabedoria deste espírito. O orgulho se encontra na base. Isso é muito sério, meus irmãos, porque o que está na base é o fundamento, é o que estrutura o resto. Por exemplo, uma casa tem a base, que são os alicerces. Então, ele está nos dizendo, o orgulho se encontra na base das ações humanas. Nós vivemos numa sociedade que nos educa para a valorização, para a supervalorização da nossa personalidade. Então, nós nos achamos mais importantes, nós queremos o primeiro lugar, nós somos educados para competir, para ganhar, para passar na frente dos outros, para conseguir o que queremos, não importa como. E ele vai dizer, se encontra na base e como móvel da maioria, de quase todas as ações humanas. Então, é como se ele dissesse, nós somos escravos, prisioneiros do orgulho e do egoísmo. E é por isto que a honestidade diante de Deus é essencial. Porque se eu quero colocar a minha vida em novas bases, eu preciso, às vezes, aceitar que é preciso destruir todo o castelo de ilusões que eu construí em bases falsas para que eu possa refazer as bases. Como nos disse o Senhor, quando indicou que era sábio o homem que o escutava e praticava o que ele falava, porque estava construindo na rocha. Enquanto o outro, né, construía seus castelos maravilhosos, mas com uma base frágil, porque o orgulho é extremamente frágil, embora nos dê a sensação de poder. Ele sempre nos escraviza, ele sempre nos escraviza na roda eterna dos karmas infelizes. Enquanto que o jugo leve do Senhor, do amor, da caridade, da compaixão, nos leva, né,
à beleza, ao crescimento, à melhoria de nós mesmos. Então, a libertação, sobretudo, de nós mesmos, né? O que é mais importante, porque reconhecer-se como escravo é a primeira condição para sermos livres. Reconhecer-se como doente é a primeira condição para pedir auxílio ao médico. Então, muitos daqueles fariseus que encontravam Jesus sentiam-se como homens sãos. Cumpriam as leis de Moisés, todos os rituais que estão escritos no Deuteronômio e nos 5 livros do Pentateuco mosaico. Rituais puramente externos. Jesus vai constantemente confrontá-los. Fazia de propósito. Porque eles eram conhecedores da lei. Eles conheciam os 10 mandamentos, eles conheciam as leis de bondade, de amor, de caridade. Mas preferiam vivenciar a religião pelas aparências, pelas práticas exteriores. Então, nós vemos isto, né, no islamismo, vemos isso no catolicismo, vemos isso no protestantismo, e estamos vendo isso no espiritismo. Então, o sujeito no islamismo, ele se ajoelha lá 5, 6, 7 vezes por dia para orar, né? Mas quantas vezes naquele gesto há um coração implicado? Quantas vezes a alma está ali naquele gesto, dirigindo-se a Deus, curvando-se a Ele? Então, muitas vezes nós simplesmente fazemos um gesto físico, como vamos à missa, como vamos ao centro e ficamos pensando nos nossos negócios, ao invés de ouvir a palestra, a orientação. Vamos tomar passe, estamos pensando em outras coisas, né? Então, nós espíritas não podemos incorrer no mesmo erro do nosso passado. O espiritismo não pode virar um conjunto de práticas exteriores. É por isto que Chico Xavier se recusava terminantemente a tudo que fosse luxuoso. Ele primava pela simplicidade extrema, às vezes agressiva, porque estavam ali com ele pessoas ricas, pessoas de boa condição, mas ele estava ali naquele terreno, né, com um abacateiro, com bancos de madeira simples, um lugarzinho para dar passe. Ele estava ali, às vezes, debaixo do sol quente, debaixo de chuva, e mantinha-se ali. Ah, Chico, podemos construir aqui um grande galpão? Não. Porque com um grande galpão vem grandes paredes, com grandes paredes vem um chão chique, com chão com calor nós precisamos de um ar-condicionado, e daí a pouco nós temos um Vaticano. Né? Então, nossas federações têm que tomar muito cuidado, nossos centros espíritas, a simplicidade de Chico Xavier é o critério para o nosso espiritismo saber se está no caminho certo ou se está se rendendo às tentações dos nossos velhos erros, das nossas velhas misérias. Então, meus irmãos, que a prática espírita para nós seja essa prática sincera, não me interessa a vida dos outros. Não é problema nosso a vida dos outros, senão no que podemos ser úteis e ajudar. E se eu vejo o erro e não posso fazer nada, que eu aprenda com ele, para saber o que não fazer, como conduzir minha vida, para confirmar as coisas que eu sei. Poxa vida, eu já li que fazer isso não é bem. Né? E aí, com o tempo, a gente vê que realmente a pessoa não está bem, e a gente fala, poxa, confirmou o que eu sei. Então, nós vamos aprendendo, crescendo, né? Reforçando aquilo que sabemos, mas nunca o nosso objetivo é criticar ou divulgar, enlamear a moral dos outros, a vida dos outros. O nosso objetivo é crescer. E para isso eu preciso de honestidade, eu preciso estar diante de Deus. E cada vez mais, quando eu entendo isso, minha vida começa a ficar uma vida muito simples. Por isso Chico Xavier era simples, por isso São Francisco de Assis era simples, por isso São Vicente de Paulo era simples.
porque a única relação que interessava para eles era a relação sincera com Deus. E, obviamente, eu não posso ter uma relação sincera com Deus sem ser sincero comigo mesmo e sem ser bom com os meus semelhantes. Porque quando eu me conheço e sei quão miserável eu sou, principalmente quando eu coloco na conta todas as minhas vidas, eu só posso ajoelhar e pedir a Deus, me ajude a melhorar um pouquinho, porque eu sou um poço de miséria, de maldade, de ignorância. E os grandes espíritos, é assim que eles se dirigem a Deus, né? Com lágrimas, com sinceridade, sabendo exatamente quem eles são. Quando nós ouvimos Chico Xavier dizer, né, as pessoas falam, Chico, você é extraordinário, e ele fala, não, meu filho, eu sou uma graminha, né? Morre uma, nasce mil. Né? Nós achávamos aquilo, é né, um excesso, ele está querendo ser... Não, ele está sendo verdadeiro, porque é um espírito que tinha a visão de todas as suas vidas, ou de muitas delas. Ele sabia o quanto ainda, comparado aos espíritos celestiais, aos grandes, né, luminares, ao próprio Cristo, o quanto ele teria que andar. Ele não se comparava conosco. Ele não se comparava conosco. Nós éramos irmãos de caminhada com ele. Nós é que olhamos para ele e percebemos que há uma diferençazinha, né? Há uma pequena diferença, né? Ele já vive o evangelho. Nós estamos tentando. Então, guardemos isto, meus irmãos, nós caminhamos, né, agora para a finalização das nossas atividades, mas eu gostaria de partilhar com vocês um pequeno texto no livro Antologia da Espiritualidade de Maria Dolores, psicografia de Chico Xavier, essa belíssima alma, né, que é Maria Dolores, e ela fala um pouco disto, né, desta relação nossa com Deus. Ela fala no capítulo 13, Deus te vê. Deus te vê, alma querida, quando te pões na trilha escura para ajudar aos filhos da amargura que tanta vez se vão como sombras errantes no caminho, chagas pensantes ao relento, entre as nuvens do pó e as pancadas do vento, com saudades do pão. Deus te vê a mensagem de bondade com que suprimes ou reduzes as provações, as lágrimas e as cruzes dos que vagam na rua sem ninguém. E te agradece as posses que despendes no auxílio ao companheiro em desamparo, seja um tesouro inesperado e raro, seja um simples vintém. Deus te vê quando estendes braço amigo aos que carregam lenhos de tristeza, doando-lhes o afeto, o abrigo, a mesa, o remédio, a camisa, o cobertor. E, por altos recursos, sem que o saibas, manda que a lei te aumente os dons divinos em mais belos destinos para a glória do amor. Deus te vê na palavra com que ensinas, a senda clara e boa, da verdade que alenta e que abençoa, sem perturbar e sem ferir, e determina aos homens que teu verbo seja apoiado, aceito e ouvido com respeito na construção excelsa do porvir. Deus te vê quando acolhes sem revide o golpe da pedrada que te insulta, o braseiro da ofensa, a dor oculta em ferida mortal, e te louva o perdão espontâneo e sincero, com que ajudas o céu no trabalho fecundo de extinguir sem alarde, entre as sombras do mundo, a presença do mal. Deus te vê através da caridade, mas não só isso. Em paz, calada e santa, pede alguém que te siga e te garanta na jornada de luz. E, por isso, onde estejas, rujam trevas em torno,
sofras humilhação, injúria, cativeiro, tens contigo um sublime companheiro, nosso amado Jesus. Então, meus irmãos, ela fala exatamente disso, né? Da nossa relação com Deus através do próximo. Que a nossa palavra seja cada vez mais o silêncio. Que o nosso pensamento seja cada vez mais as mãos operantes. Que nós possamos servir mais e falar menos. Auxiliar mais, enxugar mais lágrimas. Minorar a fome e a dor dos que caminham em sofrimento por este mundo, porque nós todos somos criaturas pequeninas que precisamos de Deus e precisamos uns dos outros para prosseguir a jornada. Então, que nós possamos aproveitar, meus irmãos, a bênção da doutrina espírita nas nossas vidas. Quando poderemos ter novamente contato com o Espiritismo, nós não sabemos. Passamos por merecer para que numa próxima encarnação Deus nos dê o privilégio de conhecer esta sublime doutrina que nos mostra quem somos, mas que nos ajuda a nos tornarmos quem devemos ser. Que o Senhor nos abençoe, nos ampare, nos guarde e nos proteja sempre. Muita paz, meus irmãos.